Saudações, caros alunos dos terceiros anos, manhã e tarde, tá, pessoal? Bom, aqui, dando continuidade ao assunto matrizes, eu quero falar com vocês, nesta videoaula, sobre o tópicozinho matrizes especiais, ok? Deixa eu trocar aqui a cor rapidinho do meu pincel, vou pegar um verde. Beleza? Bom, por que falar de matrizes especiais? Por que dar este nome, né? Por que dar essa atribuição ao tópico matrizes dentro de um tópico que é um sub de um tópico maior, que é matrizes de forma geral? Bom, no fundo, uma das razões para a gente falar de matrizes especiais tem a ver com o fato de serem matrizes que guardam certas características e que as tornam um tanto que interessantes para nós, em matemática, realizarmos estudos sobre elas, tá? Vocês vão ver nas operações entre matrizes, na próxima videoaula, que existem algumas peculiaridades quando eu quero, por exemplo, multiplicar duas matrizes. E se eu conheço o tipo de matriz com o qual estou lidando, não só na questão que envolve quantas linhas e quantas colunas uma matriz possui, mas também na relação entre o tipo de uma e o tipo da outra, eu consigo identificar se eu posso multiplicar ou se eu não posso. Vocês vão perceber que há matrizes que eu não tenho como multiplicar, se eu não perceber uma característica envolvendo a quantidade de linhas de uma e de colunas, bem como de linhas e colunas da outra, tá? Então, são especiais por essa razão e também por, com muita frequência, surgirem em exercícios, surgirem em situações problemas. Elas surgem muito em situações problemas. A gente poderia falar também aqui, chamar esse tópico de matrizes notáveis. Beleza? Primeira matriz aqui que recebe uma caracterização específica, a chamada matriz linha, tá? Como o próprio termo aqui qualifica a palavra matriz, nos diz, eu tenho uma matriz que deverá possuir apenas uma linha. Matriz linha, linha no singular. Então, eu tenho uma matriz sempre que observar tendo uma linha. Aqui você tem exemplos. Matriz A é formada apenas por uma linha, apesar de possuir aqui, ó, uma, duas, três colunas. Matriz cujos valores são 0, 2 e 4, um exemplo aqui, tá? Qual o tipo dela? Matriz 1 por 3. Eu tenho uma linha, três colunas. Lembre que esse primeiro carinha aqui ele é indicado por uma letrinha I para linha e J para coluna, tá? E lembre dessa ordem. Sempre eu informo no tipo da matriz, primeiro, deixa eu parar aqui meu piloto que ele ficou empolgado. Primeiro, eu escrevo o valor que corresponde à quantidade de linhas, ou seja, pode ser também no plural, dependendo da quantidade. E em seguida eu escrevo a quantidade de colunas. Esse xzinho aqui no meio você lê como por, 1 por 3. Não é xzinho de vezes, tá? É um xzinho aqui de contraposição, como se fosse uma análise aqui de uma dimensão que fica na horizontal por outras dimensões que ficam na vertical. E é exatamente isso. Linhas sempre na horizontal e colunas, tá, na vertical. Beleza? Então, voltando para cá, ó, matriz B também, tá, uma matriz com uma linha apenas, apesar de ter duas colunas, nenhum problema. E perceba que interessante é que o autor ele dá o exemplo com uma outra matriz e escreve essa matriz entre colchetes. Aquilo que eu falei para vocês, eu posso escrever a matriz entre parênteses, tá? Abrir ela inserindo seus valores, ou também entre colchetes. Ambas aqui, ó, A e B, são matrizes linha, porque possui só uma linha. Analogamente, isso vai acontecer com a matriz coluna, tá? É uma matriz formada por uma única coluna. Então, eu posso ter quantas linhas forem em uma certa matriz. Se ela possuir apenas uma coluna, eu posso chamá-la de matriz coluna. E aí, no exercício que você tem que construir uma matriz, tá? Não tendo nenhum elemento dela, mas trazendo a questão características de como I e J se comportam aritmeticamente. Se a questão chega a falar que a matriz é coluna, você já sabe que você vai ter apenas uma coluna. Ok? Aqui tem outro exemplo de matriz coluna. Beleza? Então, quando é matriz linha, o I é fixado em 1. Quando é matriz coluna, o J é fixado, ó, em 1. Beleza? Bora avançar para ver mais algumas aqui, ó. Matriz nula, muito tranquilo, né? Você entender o que quer dizer matriz nula. Nenhuma dificuldade, né? Se eu chamo de matriz nula é porque é uma matriz, não importa o seu tipo, tem M linhas por N colunas, não importa o seu tipo, importa que para ela ser nula, ela tem todos os seus elementos, tá? Como o valor 0. E aí eu posso até escrever assim, como ele mostra aqui o autor pra gente, ó. Eu pego o 0, tá? O número 0,
E no índice dele, eu escrevo, ó, M por N. Então tem uma matriz 0, que tem M linhas por N colunas. Matriz nula, M por N, tá? Aqui é uma matriz nula com 2 linhas, 3 colunas. Outro exemplo, uma matriz nula que tem 2 linhas por 2 colunas. Simplesmente isso, tá? Falei matriz nula, tem todos os seus elementos nulos, não importando, tá? A tipologia matricial, não importando se tem tantas linhas, quantas colunas. É matriz, é nula, tudo zero. Matriz quadrada, eu cheguei a comentar com vocês sobre o que quer dizer um pouco de matriz quadrada na videoaula anterior. É interessante dizer, né, o porquê aparece a palavra quadrada, dando qualidade a um tipo de matriz, classificando, tá, uma matriz específica, porque a disposição no plano, quando eu desenho, quando eu abro, quando eu expando a matriz, a disposição que lembra um quadrado, tá, é o que a gente chama de matriz quadrada. Que matriz é essa? É aquela em que sempre a quantidade de linhas coincide com o número de colunas. Linhas, ó, linhas igual a colunas, tá? Então, se eu tenho uma matriz, por exemplo, 5 por 5, 4 por 4, 10 por 10, 1000 por 1000, 2 por 2, 1 por 1, eu tenho uma matriz que é dita quadrada, ok? E, gente, mais pra frente, quando a gente estiver estudando mais conceitos sobre matriz, aplicações, vocês vão ver como essa matriz quadrada aparece tantas vezes, viu? Quando eu quero achar uma inversa, por exemplo, eu uso um tipo de matriz específica, que é uma matriz quadrada chamada identidade, por exemplo. A matriz identidade é um caso específico, particular de uma matriz quadrada que vocês vão ver mais pra frente. Tá? Então, guarda aí. Matriz quadrada é aquela que tem o número de linhas coincidindo com o número de colunas. Então, matriz aqui, por exemplo, 2 por 2, ó, eu posso dizer que essa matriz é uma matriz quadrada. Tá? E veja que ela lembra um quadrado realmente, porque ela fica numa disposição na escrita, no plano, que lembra, tá, um quadrado. Tá? Dadas as distâncias entre cada valor, e eu, se fosse conectá-los, podia ter aqui 4 segmentos de reta com o mesmo tamanho, espaçados, opostos, tá, aos pares, e com ângulos internos iguais a 90 graus, quadrado. Bom, se fosse uma matriz 3x3, aqui um exemplo, ó, matriz 3x3, que ele dá pra gente, com essa matriz B. É uma matriz quadrada? Sim, senhor. Tá? Essa daqui tem os elementos 5, menos 1, 1 terço, menos 2, 0, 7, raiz quadrada em 3, 1, 4. Beleza. 3 linhas, 3 colunas, ó. 1, 2, 3. 3 disposições na horizontal. 1, 2, 3. 3 disposições na vertical. Beleza? Algo interessante de dizer ainda, fechando aqui a matriz quadrada, é que quando eu tenho a matriz quadrada específica, uma específica, 4x4, 5x5, 6x6, é comum a gente também escrever de forma mais enxuta, dizendo que é uma matriz quadrada, em vez de escrever 3x3, por exemplo, a gente escrever matriz quadrada de ordem 3. Se uma matriz é quadrada, eu posso identificá-la como matriz tendo uma certa ordem. Se eu tivesse a matriz aqui, por exemplo, 5x5, 5x5, então eu poderia dizer que essa matriz, que tem 5 linhas, 5 colunas, é de ordem 5, ok? Se for matriz 1 por 1, matriz de ordem 1. É bom vocês saberem isso, também está aqui em cima, ó. No caso 2 por 2, tá? Antes de passar para a próxima, é bom vocês saberem isso, porque há enunciados de problema, há situações que você pode enfrentar, que o autor fala, é uma matriz quadrada de ordem 4. Claro que não é difícil perceber, porque se é quadrada, então tem 4 linhas, 4 colunas, tá? Na hora que for abrir uma matriz, trabalhar com ela de alguma forma, enfim. Mas saber identificar que dizer a ordem de uma matriz é dizer que ela tem aquela quantidade ali vista, representando número de linhas, coincidindo com o número de colunas, isso é importante sim vocês saberem. Beleza? Bom, e se eu tenho uma matriz genérica, por exemplo, tem uma matriz A aqui qualquer, eu digo o seguinte, se eu tenho uma matriz A qualquer, certo? Vou pegar aqui em cima, ó. Uma matriz A qualquer do tipo M por N, como vocês estão vendo aqui, ó. M por N, tá? Se eu quero que essa matriz que tem essa tipologia, M linhas por N colunas, se eu quero que ela seja uma matriz quadrada, se eu quero saber o que eu tenho que fazer com M ou com N para que ela seja quadrada, é muito simples. É só eu ter o M igual a N. Se M for igual a N, então tem matriz quadrada. Ficaria a matriz quadrada M por M ou N por N. E aí eu teria, como aqui a definição nos dá, um número de linhas coincidindo com o número de colunas, tá? Só destacando que você pode escrever isso também do ponto de vista genérico.
usando uma letrinha qualquer. Se eu falo que A é uma matriz quadrada de ordem n, se eu falo que A é uma matriz quadrada de ordem n, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma matriz com n linhas e n colunas. E aí a matriz quadrada, ela vai guardar um outro cara interior a ela que recebe nome. É um cara chamado diagonal principal. Isso só vai acontecer, pessoal, quando eu tiver matriz quadrada. O que é a diagonal principal? Muito simplesmente, tá? É a diagonal que se traduz por um percurso que sai de A índice 1, 1, ou seja, o elemento que está na linha 1, coluna 1, tá? E atravessa a matriz em diagonal, por isso diagonal, em diagonal, tá? Dele até chegar em A índice 3, 3. Ou seja, os elementos, olha que interessante, os elementos que possuem o número de linha coincidindo com o número de coluna, quais são? É o A índice 1, 1, tô na linha 1 e na coluna 1. A índice 2, 2, aqui ó, tô na linha 2, coluna 2. A índice 3, 3, tô na linha 3, coluna 3. Ou seja, esses três elementos, eles estão numa posição em que a posição da linha e a posição da coluna coincidem. Isso tem tudo a ver o quê? É algo bem parecido, tem tudo a ver com o quê, inclusive? Com o próprio conceito de matriz quadrada, né? Que o número de linhas coincide com o número de colunas. Se eu tenho dentro da matriz quadrada, apenas dentro da matriz quadrada, se eu tenho um conjunto de valores, de elementos posicionados, em que o número de linha coincide com o número de coluna, esses elementos todos formam o que a gente chama de diagonal principal. Então, você descobrir uma diagonal principal numa matriz quadrada é sair do elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, e cortar a matriz diagonalmente, tá? Passando por A índice 2, 2 e A índice 3, 3. Ou seja, traçar uma reta aqui, inclinada para a esquerda, tá? Cortando A índice 1, 1, A índice 2, 2, A índice 3, 3. Esses três elementos constituem uma diagonal. Eu tenho aqui como destacá-los em uma diagonal, evidentemente, aqui, ó. E essa diagonal, que é inclinada para a esquerda, tá? Essa reta inclinada para a esquerda, é o que a gente chama de diagonal principal. Beleza? Veja que é interessante porque é um caso em que são elementos dos quais o número de linha de uma posição, repito isso porque é importante vocês verem essa caracterização, o número de linha em uma posição é o mesmo número de coluna. A índice 1, 1. O número de linha, A índice 2, 2, coincide com o número da coluna. A índice 3, 3. O número de linha 3 coincide com o número de coluna. Isso cobre o conceito de matriz quadrada, só que pensando no elemento dela, tá? Então, há uma caracterização que é o que nós chamamos, portanto, no interior sempre de uma matriz quadrada, o que a gente vai destacar como diagonal principal. Há uma outra diagonal, fiquem tranquilos. A outra diagonal que nós devemos destacar numa matriz quadrada é o que chamamos de diagonal secundária. O que é a secundária? Bom, tá num segundo plano, né? Estaria numa segunda condição de aproximação do conceito de matriz quadrada. Você pensa sempre na diagonal, de fato, é uma diagonal. Só que agora, em vez de estar inclinada para a esquerda, é inclinada para a direita. Pegando quais valores? Começando aqui de baixo, na primeira coluna, ó, o A índice 3, 1, estou na terceira linha, primeira coluna. Passa pelo A índice 2, 2. Depois passa pelo A índice 1, 3. Eu poderia pensar em alguma outra diagonal, sem ser a principal e o que a gente chama de secundária? Não. Porque diagonal sempre é um segmento de reta inclinado ou para a direita, tá? Ou para a esquerda. Eu não consigo achar outras diagonais aqui que cortem a matriz toda. Eu poderia pegar, por exemplo, aqui uma diagonal, ó, A índice 2, 1 com A índice 3, 2. É uma diagonal sim, eu estaria inclinado aqui para a esquerda, ó, uma reta aqui passando por eles dois, tá? Mas não é uma diagonal que cruza a matriz toda, tá? Como esta, que a secciona em duas partes iguais, seja a principal, tá? Eu fico com 3 elementos abaixo dela, 3 elementos acima, numa matriz 3x3, por exemplo. Se fosse a matriz 2x2, eu teria um elemento abaixo da diagonal principal e um acima. O mesmo acontece com a diagonal secundária. Na hora que eu traço a diagonal secundária, acima eu tenho 3 elementos dela e abaixo 3 elementos também. É um tipo de diagonal, se é diagonal da matriz, tem que envolver toda a matriz, tem que atravessar toda ela. E eu só tenho duas opções. Ou é a principal, que atravessa toda ela, ou é a secundária, que é uma outra inclinação que reproduz diagonal atravessando toda a matriz.
Agora, por que falar de diagonal secundária? Eis a questão. Eu comecei no início dizendo que o termo secundário dá a ideia de coadjuvante. Nos dá uma ideia de... É algo que tem a ver com o conceito de matriz quadrada? Sim. Mas não se aproxima tanto do conceito de matriz quadrada, a diagonal secundária, o quanto a diagonal principal se aproxima. Perceba que na diagonal secundária aqui, numa matriz quadrada qualquer, aqui é uma 3x3, o único elemento nela que tem o número de linha coincidindo com o número de coluna é o A índice 2, 2. É o cara que fica no meio, tá? Então, isso aqui no exemplo 3x3, tá? Agora, quando você pega, por exemplo, a matriz 2x2, aí você pegaria, por exemplo, aqui o A índice 1, A índice 1, 2, A índice 2, 1, A índice 2, 2. A secundária pegaria quem? O A índice 2, 1 com o A índice 1, 2. Não teria ninguém aqui coincidindo, né? Linha com coluna. Já na 3x3 você vê pelo menos um elemento. E quando você vai expandindo, pegando matriz 4x4, 5x5, 6x6, mais elementos vão estar aparecendo em que linha coincide com coluna. Não todos como na principal. Por isso o principal. Já na secundária, eu ou não tenho elementos na matriz em que I coincide com J, ou eu tenho alguns. Tá? Daí a ideia, eu poderia aqui projetar, a gente poderia projetar em termos da classificação da diagonal, tá? Daí o porquê dela ser dita secundária. Tá certo? Então, tá aí tranquilo, gente. Quando eu falo de matriz quadrada, dentro da matriz, na sua disposição dos seus valores, eu sempre posso destacar uma diagonal principal, como eu expliquei aqui em cima, tá? Desta maneira, e uma diagonal secundária, como eu expliquei aqui embaixo, desta maneira. Beleza? Bom, tá quase acabando. E a gente chega agora em mais um tipo de matriz, que é a matriz transposta. De novo, ó, guiem-se pela interpretação, como foi em cada caso que eu expliquei aqui. Veja que cada palavrinha aqui tem um significado, não está aí, não caiu de paraquedas, evidentemente. Existe uma razão do porquê usar tal termo. Em qualquer idioma, o termo é o mesmo, claro, dentro do contexto daquele povo do idioma. E lembre-se, matemática é igual em todo o planeta, tá? Ciência precisamente exata. Muito precisamente exata. E aí vai, matriz transposta. Quando eu falo de matriz transposta, eu tenho que primeiro buscar entender o que quer dizer transposta. Transposta tem a ver com algo que foi transposto, transportado. E aí, se eu chamo a matriz de matriz transposta, então é uma matriz que eu estaria obtendo de uma outra, transpondo alguma coisa. Transpondo alguma coisa. Então, logo inicialmente, se eu tenho uma matriz A qualquer, tá? Cujos elementos são A, índice e J, que tem M linhas e N colunas, matriz M por N, e eu quero achar a transposta dessa matriz, primeiro vamos aprender como é que eu escrevo a transposta. Eu escrevo um A, ó, um A elevado a um Tzinho. Tá vendo aqui esse Tzinho? Tá? Esse Tzinho aqui é de transposta. Então, A elevado a T, este T, para indicar transposta. Ok? Então, como é que eu leio esse A elevado a T? Eu leio transposta de A. Como é que eu leio A elevado a T? Transposta de A. Então, para achar uma transposta de uma matriz, tem que conhecer a matriz inicial. Se eu conhecer a transposta, eu posso voltar também para a matriz inicial, tá? Quando eu ver aqui qual o conceito de matriz transposta. Então, a transposta de A elevado a T, quem é que é? É também uma matriz formada pelos elementos azinhos, como você viu aqui na matriz A. Então, os elementos não vão mudar, os elementos serão os mesmos que na matriz A e que também na matriz transposta. Serão os mesmos. Qual a diferença? Quando eu escrevo a transposta A elevado a T de uma matriz A, eu escrevo os elementos trocando linha com coluna. Se a matriz A é do tipo A, índice e J, né, posicionando linha primeiro, depois posicionando coluna, na transposta eu troco a ordem. Eu vou escrever cada elemento, primeiro observando a posição da coluna, J, e depois a posição da linha. Então, se tem uma matriz A do tipo A, índice e J, M por N, ela não precisa ser quadrada. Eu consigo achar a matriz transposta de qualquer matriz. Tá? Guarda isso aí, logo inicialmente. Se eu quero a transposta de A, índice e J, uma matriz M por N, quem é a transposta? É pegar os Azinhos e escrevê-los como A, índice, JI. Ou seja, e aí, evidentemente, né? Antes de chegar no ou seja, evidentemente, se eu faço A, índice, JI, também a minha tipologia matricial, ela alterna. Em vez de ser M por N,
M linhas por N colunas, se eu comecei com J aqui no A, então eu vou ter primeiro o número de colunas, N, por número de linhas, M. Tá certo? E aí vem agora o ou seja. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu tenho uma matriz qualquer dada, para eu achar a transposta, é só eu trocar a primeira linha com primeira coluna, segunda linha com segunda coluna. Na transposta, o que era primeira linha na matriz inicial dada, na transposta será a primeira coluna. Essa é a ideia para você achar a transposta. Então veja aqui o exemplo. Ó. Eu tenho a matriz A, aqui, ó, formada pelos elementos 1, 3, 5, 9, tá? Lendo aqui a matriz com os valores na horizontal. Então, matriz 1, 3, 5, 9, beleza. Que era transposta. Bom, se essa matriz A é dada como cada elemento é listado com A, índice e J, primeiro lendo as linhas, para depois ler as colunas, quando eu vou para a transposta, primeiro eu vou ler as colunas. Então, qual foi a primeira linha na matriz A? Linha que tem os valores 1, 3. Então, qual vai ser a minha primeira leitura na transposta? Vai ser realmente a primeira linha, só que lida na primeira coluna, já que é a transposta. Eu não começo com A, índice e J, como eu comecei em A. Na transposta, eu começo com A, índice e JI, como você viu aqui em cima. Ó. Ok? Então, o que era linha na matriz inicial, dada, na transposta é coluna. O que era coluna, por exemplo aqui, ó, 1, 5, primeira coluna na matriz A. Na transposta é a primeira linha. Só isso, gente. E aí vê, ó, quem é a transposta de A aqui? Bom, primeira linha, na matriz A, 1, 3. Vira a primeira coluna. Aqui bonitinho, ó. Segunda linha na matriz A, na transposta, vira segunda coluna. Então a matriz 1, 5, 3, 9 é a transposta da matriz 1, 3, 5, 9. Show de bola, tá? Então, exatamente como disse o conceito acima pra gente, na transposta eu começo trazendo o que era linha inicial por coluna para escrever coluna por linha, tá? Então, o que é linha na matriz inicial, na transposta, vira coluna, vez por vez. Então, primeira linha passa a ser primeira coluna na transposta. Segunda linha passa a ser segunda coluna na transposta. E assim por diante. Se eu tivesse outro tipo de matriz, seja quadrada ou não seja quadrada, eu sempre consigo achar a transposta. Veja aqui, ó, no outro exemplo, uma matriz B que é do tipo 2 linhas e 3 colunas, como você observa. Quem é a transposta? Vou pegar a primeira linha da matriz B e na transposta vira a primeira coluna. Então, linha que tem os valores 1, 2, 3, na transposta passa a ser uma coluna. Coluna que tem os valores 1, 2, 3. Na matriz B, linha 4, 5, 6. Na transposta passa a ser uma coluna. E como é a segunda linha, vai passar a ser segunda coluna na transposta. Então fica a segunda coluna na transposta, 4, 5, 6. Só isso, pessoal. E, professor, qual a importância de saber achar uma transposta? De transpor de linha para coluna ou de coluna para linha. Vamos começar pensando na coluna também, ó. Primeira coluna aqui na matriz B, 1, 4. Vira primeira linha na transposta. Olha lá, 1, 4. Então, se você pegou a matriz inicial e quer transpor, escrevendo sua transposta, você vai transpor o quê? Linhas e colunas. O que é linha na matriz inicial vira coluna na matriz transposta. Beleza? E o que é coluna na matriz inicial vira linha lá na transposta. Ok? E aí, o que eu vinha falando sobre qual a importância de conhecer na matriz transposta. Vocês vão ver que há certas características em certas matrizes de que quando eu tenho, por exemplo, a matriz original multiplicada por sua transposta, dando a matriz identidade, que vocês vão conhecer mais pra frente, a matriz identidade, eu posso afirmar, tá, que essa matriz dada com a sua transposta guarda uma característica importante. Sobre esta matriz. Qual seria aqui a característica importante? Quando a gente vai para, por exemplo, computação gráfica. Isso eu vou falar mais pra frente, mas quero adiantar rapidinho. Vocês sabiam que a imagem que vocês veem aqui na tela de vocês agora, no YouTube, assistindo essa videoaula, ela é formada pelo pixel. E sabe o que é o pixel? É um conjunto enorme de várias linhas e várias colunas que juntas montam a imagem.
E aí as posições dessas linhas e colunas formando a imagem, elas são geradas por um código binário, tá? 0 e 1, e dentro de uma grande matriz de zeros e uns, que decodifica a informação e gera a imagem. Então, quando eu tenho matrizes que são muito harmônicas, ela vezes a transposta da identidade, ou existe uma relação de múltiplo, uma constante tal vezes a transposta da matriz, ou a matriz vezes a sua inversa da identidade, aí, de fato, eu consigo verificar que essa matriz é uma matriz invertível ou inversível. Isso virá mais para frente. Eu consigo achar características das matrizes que, quando eu, da computação gráfica, quero começar a gerar imagens, posso melhorar as condições de visualização, de carregamento, de caracterização da qualidade em uma imagem. Porque a imagem é processada pelo pixel. E o pixel é uma grande matriz, tá? Formada por zeros e uns. Zeros e uns. Quando você está assistindo algum programa e de repente dá um borrão lá, você vê aqueles quadradinhos aparecendo na imagem, ali são pedacinhos de pixels, pedacinhos de matrizes que você não consegue ver. Mas quando fica o borrão, a depender do quanto ficou de tempo ali borrado, aqueles quadradinhos que aparecem na imagem, você consegue ver várias linhas e colunas, que são as disposições de uma matriz que gera a sua imagem no computador, na televisão, em qualquer ambiente de monitor por via digital. Olha que incrível, né? Quem aqui vai estudar ciência da computação, por exemplo, quem vai estudar sistemas de informação, quer fazer programação e for estudar computação gráfica, vai estudar muito álgebra linear, vai estudar muito matriz, tá? Beleza, se eu agora falo transposta da matriz C aqui nesse outro exemplo, matriz 3x3, mesma coisinha. Quero achar a transposta de C, a primeira linha na matriz C vira primeira coluna na matriz transposta. Segunda linha na matriz C vira segunda coluna na matriz transposta. E assim por diante até eu fechar a matriz bonitinha. Beleza, pessoal? Então tá aí esta aula de hoje, trazendo algumas matrizes peculiares com base em conceitos que estão aí inseridos nessas matrizes particulares, nessas peculiaridades de matrizes que nós vimos aqui, tá? Então elas são classificadas, elas são adjetivadas com certos termos, trazendo à tona formas de escrita matemática que trazem características interessantes, peculiaridades de certas matrizes e que mais pra frente vocês vão ver como elas aparecem em vários problemas. Tá? E como elas são aplicadas, por exemplo, a outras ciências, inclusive a que eu mencionei aqui ainda há pouco. Então, por isso a gente destaca aí algumas matrizes específicas que aparecem muito em vários problemas e que trazem pacotes de aplicações em outros ramos da ciência. Isso, claro, com a descoberta do homem, com base na investigação científica e tudo mais. E nada sem a graça de Deus, evidentemente. Tá? Então, meus caros, aqui, ó, no bloco exercícios para esta videoaula, eu deixo para vocês, observa aí, ó, a questão 9. Destaco aqui, ó, o iniciozinho dela em amarelo, tá? Questão 9 para vocês resolverem. Ela envolve uma matriz aqui quadrada 3x3. Você consegue construir essa matriz observando a lei aritmética de formação entre número de linha e número de colunas. Tá? Então você abre essa matriz, A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 1, A índice 2, A índice 3. E aí, para descobrir o valor de cada posição, eu vou fazer um cálculo que é multiplicar o número de linha pelo número da coluna. Acha os números da matriz, aí ele pede para você fazer o quê? Ó, forneça os elementos que pertencem às diagonais, principal e secundária. E você vai conseguir porque tu viu aqui a aula ainda há pouco. Né? Então deixa a questão 9, tá? Com base na aula que eu acabei de ministrar. E vou deixar também, deixa eu ver aqui, a questão 7, ó, fala sobre matriz transposta. Você vai construir essa matriz. Similarmente à questão 9, né? Ele dá as condições aqui para você, após abrir a matriz com A índice J, relacionar os valores de I com de J por um cálculo aritmético. Sabe os números de cada posição? Beleza, ele pede para você escrever a matriz transposta, tá? Bom, e por último, eu deixo para vocês a questão 11.